sabia que existem 10 tipos de erros muito cometidos pelas pessoas que querem aprender a costurar? Pois é, existe. Eu vou citar aqui para você esses 10 tipos de erros comum demais de se cometer quando resolve costurar. Eu sou Helena Junqueira, professora de corte e costura, criadora do método Costure em 48 horas, cujo método eficaz, prático e rápido para que você possa depois vir a fazer qualquer outro tipo de curso, de qualquer outro tipo de segmento. Então, se você acha que pode estar nessa lista de 10 erros e quer saber, fique comigo até o final desse vídeo. Vem comigo, vamos lá. Vamos falar agora desses 10 erros que é muito comum cometer quando se vai aprender a costurar. Então eu citei aqui, ó, nessa folha, eu escrevi os 10 erros, que é justamente para não esquecer de falar de nenhum dele, tá? Então vamos ao erro número 1. Primeiro erro que se comete quando resolve aprender a costurar é a compra da máquina. Você quer aprender a costurar, não tem conhecimento do maquinário, não sabe que máquina comprar e vai, pesquisa e compra pela beleza. Muitas vezes pelo valor. Então, este é o primeiro erro que você comete. Porque você, antes de comprar uma máquina, você precisa falar com quem entende e, de preferência, que não seja o vendedor da loja, e sim alguém que costure bem. Essa pessoa sim vai poder te orientar com relação a modelo, marca, quantos pontos. Então, fica a dica aí do primeiro erro. Segundo erro, não ler o manual quando se compra. Quando a gente compra uma máquina, a primeira coisa que você deve fazer, a gente até brinca falando do manual, né? A primeira coisa que você deve fazer é pegar o manual da máquina e começar a ler o manual e ir identificando cada item com a máquina na sua frente. Porque aí você vai sabendo como que chama aquela peça, como que chama aquela parte. Normalmente as máquinas, o manual fala para você a utilidade daquilo ali. Então você precisa ter essa ligação com a máquina, você precisa ter essa ligação com o manual, né? Você precisa aprender a interpretar o manual antes de sair ligando a máquina, antes de sair mexendo na máquina. E ó, fique atenta na compra da sua máquina, na voltagem dela, tá? Muitas vezes a pessoa não percebe, mas você precisa ver a voltagem da máquina para com o lugar que você mora. Vamos ao terceiro item, vamos lá. Não prestar atenção nas indicações que vem na máquina para você passar a linha. Toda máquina tem uma indicação. Quando você está diante da máquina, você vai observar que ela tem setas. As máquinas, ela vem com desenho e as setinhas mostrando o caminho que você tem que percorrer com a linha para você passar em todos os orifícios, em todas as partes que você tem que passar a linha, para que ela possa costurar. Depois que você passar todas as linhas aqui na parte superior, você tem a parte inferior da máquina, que é a parte interna da máquina. Aqui é externa e aqui embaixo, dentro, é a parte interna, que você também vai ter que olhar no manual como que você deve proceder. Mas nem sempre a leitura do manual é muito explicativa para quem não sabe costurar. A linguagem é grego, é como se você estivesse lendo outro idioma, porque você não tem noção, então você não vai conseguir interpretar. Vamos ao próximo erro. O próximo erro, que é o nosso quarto, é saber que tem o sentido certo para passar tanto a linha aqui, nós temos isso aqui da máquina, que é o volante, e nós temos aqui dentro o bracinho, a gente fala o bracinho de metal, que sobe e desce conforme a agulha mexe. Então aqui existe o sentido certo para você passar a linha, e ela é da direita para a esquerda. Quando ela começa a descer, ela entra dentro do bracinho. E se esse bracinho não tiver a parte da cavidade dele para passar dentro a linha para fora, o bracinho não estiver para fora, o que você faz? Você pode passar aqui no buraquinho a linha de um lado para o outro, tá? E aí você continua o percurso da passagem da linha até chegar aqui na agulha.
Vamos para o próximo passo. Ó, nós estávamos no quarto. Quinto, colocar a bobina. Veja bem, nós temos a bobina que a gente enche com a linha que vai na parte interna e inferior da máquina para cruzar com a que vem de cima e costurar. Essa linha, essa bobina, ela tem o sentido certo para encher aqui, tá? Não é de qualquer jeito que se faz. E ela tem o sentido certo para se colocar dentro da caixa da bobina, passando a linha por baixo de um bracinho que tem na caixa da bobina, para você poder içar ela para cima com a agulha e a linha que vem de cima. Então, enquanto você não leva, não iça a linha de baixo para cima, apenas uma vez, você não consegue costurar. Por que eu falo uma vez? Porque se ela não sobe e você não sabe puxar, você vai ficar tentando várias vezes. E cada tentativa sua de buscar de novo a linha, você está costurando sem perceber. E formando lá embaixo um nó enorme e que não vai mesmo subir, certo? E depois não vai conseguir nem tirar a caixa de bobina e vai ficar o quê? Apavorada. Vamos para o próximo passo? Então, nós falamos até agora 5 erros. Vamos para o 6º. Passar a linha na agulha. Como que a gente passa a linha na agulha? A gente passa a linha na agulha de frente para trás da máquina. A agulha tem um lado que tem um sulco, uma canaleta, e o outro lado, ela é chatinha. Esse lado que tem o sulco, essa canaleta por onde corre a linha, e tem um buraquinho para passar a linha, fica de frente para você. E o lado chatinho de frente para trás. Se você conseguir encaixar ao contrário, além dela correr o risco de quebrar, porque o encaixe foi feito para não errar. Mas se você conseguir essa proeza, dependendo da máquina que você tiver, ela não vai costurar. Não vai, tá? Vamos para o próximo passo. 7. Saber trocar agulha quando quebra. E agora, como fazer? Se lá no meu manual não tá falando, que eu acho muito difícil, muito estranho, né? Tá vendo aqui? Aqui tem um parafusinho, uma rodinha, um lugarzinho para pôr uma chave de fenda, cujo qual tem que acompanhar a máquina, os acessórios que vem na máquina, a pinça, bobinas, abridor de casa, calcador de colocar, de fazer caseado, de pregar botão, e vem calcador de pôr zíper, de nylon. Tem máquina que vem até calcador de pregar botão separado daquele de fazer caseado. Tem calcador para pôr zíper invisível. Então vai depender muito do modelinho que você comprar, tá? Quanto melhor a máquina, melhor os acessórios, né? Então, como eu ia falando do erro que nós estávamos falando e eu me empolguei, a troca da agulha. Você pega a chave de fenda pequenininha, a própria, para encaixar no parafuso, esse que está aqui do ladinho da agulha, solta ele, aquela agulha que quebrou, o que ela vai fazer? Ela vai cair. E se ela cair na engrenagem, ela pode ficar atravessada, o pedaço entre a engrenagem, que é essa plaquinha de metal, e a caixinha de bobina lá embaixo. E aí ela vai travar, e você não vai conseguir nem tirar ela daqui, e nem tirar ela de baixo. Então, quando quebrar a agulha da sua máquina, o que você deve fazer? Pega uma folha, pega um tecido, um lenço, e coloca embaixo aqui do calcador, tampando a engrenagem. Porque quando você soltar o pino, o parafuso, essa agulha ela vai cair nessa folha ou nesse paninho. E aí não vai dar problemas de você ter que desmontar isso aqui tudo ou entrar em pânico, né? Que não precisa. Aí você vai, observa a posição da agulha, coloca a agulha todinha lá em cima, certifica de que o parafuso está solto mesmo, coloca todinha, segura embaixo da agulha com auxílio da pinça, pega uma pinça, vamos pegar uma pinça, põe a pinça assim, olha, quer ver? Pega aqui a pinça, essa parte dessa pinça, eu gosto muito dessa pinça porque ela tem um anzol, né? Você pega a pinça, põe embaixo da agulha, apoiando assim ela pra cima, porque se você põe o dedo vai te espetar, furar teu dedo, e aperta o parafuso. Mas aperta o parafuso firme, porém com delicadeza, para não quebrar, né? Não quebrar de cara a sua máquina. Vamos para o próximo erro. Próximo erro
Ah, quando você passar a linha na agulha, essa que vem de fora, e depois içar a que vem de dentro, nunca deixe elas curtas. Puxe grande. Por quê? Porque se você deixar curta, toda vez que você vai começar a costurar, ela desenfia da agulha. E aí você fala, eu não sei o que está acontecendo, toda hora essa linha sai da agulha. É porque ficou curta. Outro erro que é muito comum acontecer, né? Vamos ao próximo erro. Tem vários erros, vários, por falta mesmo de conhecimento. Mas hoje eu vou citar só esses 10 que eu escrevi aqui, tá bom? Então vamos ao nono erro. Nono erro, aprender como que se traz a linha de baixo para cima. Vamos lá. Você passou a linha na agulha, passou, desceu, subiu, passou, desceu, passou aqui, passou na agulha, pronto. Você vai segurar a linha que sai da agulha na mão esquerda. E aquela que você pôs com a bobina dentro da caixa da bobina, encaixada no desenho da máquina que tem embaixo, você vai girar com a mão direita o volante para você, sempre para você, anti-horário, sempre. Você vai girar, a agulha vai descer e você está segurando a linha na mão esquerda. A agulha vai descer, ela vai dar uma laçada naquela que está solta lá embaixo. Você continua girando, a agulha vai começar a subir, você continua girando. Quando a agulha subir tudo e fizer menção em descer, você para. Para, tira a mão do volante e puxa essa linha da mão esquerda aqui, ó, que sai da agulha, como se fosse uma vara de pescar. Faz assim. Aí ela vai ter que trazer a linha de baixo que ela laçou para cima. E com o auxílio da pinça você puxa ela e as duas ficam para cima. Você pega as duas, passa no meio do calcador e joga para trás, fechando a portinha de dentro e fechando essa portona, né? Eu chamo de portão, esse portão de fora, tá bom? Isso com o calcador erguido. Se por acaso a sua linha de baixo não subir, você pode fazer um vai e vem pequeno aqui, enquanto sacode a mão esquerda para ela subir, tá bom? Nada de voltar a segunda, terceira vez, tá? Vamos para, então, a 10ª questão. 10º erro de hoje, tá bom? Tentar aprender a fazer tudo isso sozinha. É o 10º erro. Por quê? Porque você nunca mexeu numa máquina. Você nunca interpretou um manual de costura. Então, ficar tentando adivinhar é sofrimento. Você pode buscar tutoriais no YouTube para você descobrir como que faz uma função, como que faz a outra, assistir e aprender. Antes de começar a mexer na máquina, ligar, costurar e correr o risco de estragar alguma coisa na sua máquina que você mal comprou, tá bom? Então é assim, por hoje eu falo só desses 10 erros e junto com eles eu já te dei as 10 dicas para você não cometer esses erros, ok? Se você já cometeu, se você está cometendo, se você está pensando em comprar uma máquina, então fica aqui, hashtag as minhas dicas, tá certo? Se você gostou das minhas dicas e ainda não me segue, clica aí embaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho e toda vez que eu chegar aqui com alguma novidade, você vai ficar sabendo, tá? Então um abraço e até o próximo vídeo.